peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Uma história abre novos horizontes. E contar história é uma prática muito antiga, passada de geração em geração, que nos faz imergir nas fábulas, parábolas, mitos e lendas. Nessas histórias nos transformamos em pássaros, reis, rainhas e heróis. Nossa imaginação voa e o melhor, somos quem quisermos ser. Contar histórias é um estímulo para o grande desenvolvimento da nossa mente, pois elas criam liberdade para pensar e ajudam no comportamento e na forma de se comunicar. É através das histórias que nos deparamos com um mundo diferente. Podemos encontrar novas ideias e soluções para diversos tipos de problemas. Primeira vez que eu entrei em contato com uma história na vida foi através da escola. Eu nunca tive uma mãe, uma avó que contasse histórias para mim, essa coisa, né? Essa imagem clássica que a gente tem. Foi realmente através da educação que eu entendi, que eu li, eu entrei em contato com a primeira história que eu amei, que foi um mito, inclusive, um mito guarani, chamado Vitória Régia. Quando eu comecei a contar histórias, eu não comecei porque eu queria contar histórias, eu nem queria contar. E fui trabalhar no Espaço Cultural, Centro Cultural Banco do Brasil, e fui para o programa educativo. E quando eu fui para esse programa, as ações sofreram uma reformulação, e dentre as ações educativas foi incluída a contação de histórias. E eu, como tinha experiência em teatro, fui deslocada para esse grupo que contaria histórias. E aos poucos eu fui encontrando o meu modo de contar histórias, eu não tinha um modo de contar. Eu fui compreendendo, por exemplo, que eu queria contar histórias, não apenas histórias que precisavam ser contadas por conta da ação educativa, por conta do programa educativo, mas histórias que me afetavam. E que por me afetar, com certeza iam afetar as pessoas que ouvissem, que estivessem ali comigo. Então, cada vez mais eu fui me interessando pelos mitos de ascendência indígena. E eu amo mitos. Eu acredito que os mitos, eles têm uma capacidade de atravessar o tempo, né? O tempo mítico, que a gente chama. Eles têm essa capacidade de unir as esferas do ontem, do hoje e do depois. E eu acredito que a gente, como contador de histórias, a gente é esse caminho, a gente é esse tubo pelo qual as histórias atravessam. Eu compreendi que eu, como atriz, por exemplo, eu não preciso deixar de ser contadora de histórias, e como contadora de histórias eu não preciso deixar de ser atriz, e como atriz eu não preciso deixar de ser educadora, e como educadora eu não preciso deixar de ser atriz, porque todas essas áreas elas se comunicam, todas essas dimensões do ser elas se comunicam, e uma ajuda a outra e ajuda na hora de eu me comunicar com o outro, de eu contar essa história para o outro, de eu me preencher dessa história para me atravessar, para que essa história me preencha, ela me atravesse e molhe o outro se encharque dela também. A contação de histórias veio para a minha vida através do teatro. Comecei a estudar artes cênicas e dentro das artes cênicas eu descobri esse universo da contação de histórias. Eu trabalhava no Centro Cultural do Banco do Brasil e lá no CCBB, no programa educativo, existe uma atividade que se chama Encantos e Contos, e lá foi a primeira vez que eu contei uma história profissionalmente. E a partir daí eu iniciei uma pesquisa dentro dessa linguagem, que é um pouco diferente do teatro, mas que bebe de muitas informações, bebe de muitas fontes que o teatro tem para oferecer também. A contação de histórias é uma tradição milenar, né? Há muito tempo atrás, as famílias elas se reuniam em volta da mesa, se reuniam em volta da fogueira e contavam histórias uns para os outros. Não existia a presença da escrita, a presença dos livros, então a transmissão do conhecimento, a transmissão das histórias era sempre através da oralidade. Eu te conto, você conta para ela conta para outra pessoa, e assim as histórias iam se perpetuando.
Para a criança, por exemplo, é muito importante ela ouvir história num primeiro momento em que ela ainda não sabe ler, porque é a partir da história, a partir dessa audição, que ela vai ter contato com essas primeiras histórias e ela vai se interessar, inclusive, pela leitura também, né? Pela leitura do livro. Quando um adulto apresenta para uma criança um livro e vai narrando a história daquele livro, mesmo que a criança ainda não saiba ler, ela vai querendo aprender também para poder também contar aquelas histórias, né? E para os adultos é maravilhoso, né? Quem não gosta de ouvir uma boa história sempre? E é uma maneira também da gente se reconhecer dentro das histórias, né? Existem pessoas que dizem que as narrativas foram criadas para organizar essa bagunça de mundo, para a gente se entender dentro desse mundo tão grande. Eu não penso exatamente em para quem eu vou contar, se tem 5, se tem 6, se tem 10, 20, 80. Se já estudou, não estudou, se é pós-doutor, enfim. Eu estou falando de uma experiência que aconteceu, de uma experiência que me atravessou e de uma experiência que eu preciso urgentemente compartilhar com outra pessoa, compartilhar com aquela pessoa. E aí o modo como eu vou compartilhar, eu vou sentir ali, naquele momento, naquele rito, que eu acredito que a contação de histórias é. Gratificante ser lembrada como contadora de histórias. Os meus filhos, eu tenho uma filha de 13 anos e um filho de 7 anos. Meu filho de 7 anos, ele tem autismo. E ele, quando eu leio histórias para ele, ou quando eu conto histórias para ele, ele morre de rir, ele para, ele vê, ele acompanha comigo, ele vai, olha as imagens, quando você estiver mostrando um desenho. Minha filha de 13 anos, ela me acompanhava muito em contações de histórias, então aquela coisa de dividir a mãe, né, o pai com outras crianças, ela aprendeu isso desde pequena. Então ela cresceu em biblioteca, querendo ir à biblioteca, ouvindo histórias e me pedindo para contar histórias quando dormia. Então, aquilo que eu não tive quando pequena, por exemplo, a minha filha teve, né, que é... Mãe, conta a história da mãe d'água, conta a história da sereia pra mim. Aí eu, de novo, Agnes, mas eu já contei essa história ontem. Ah, mas eu quero ouvir de novo. Ah, tá. Não começa assim, começa com a música. Aí eu, tá, então tinha que fazer tudo, né? As crianças, elas têm isso, elas têm uma memória ótima. Então, é isso, né? Então, contação de histórias quando eu falo, né, que atravessa tudo, é por isso, né? Atravessou. Eu me transformei e eu transformei minha família, meus filhos, continuo transformando. Muito bonito, assim, o contador de histórias, ele, antes de contar bem as histórias, ele precisa ser um bom ouvidor de histórias também. Então, quando eu conto para uma pessoa, primeiro eu preciso ouvi-la, saber quem é essa pessoa, porque isso vai modificar muito a minha maneira de contar, né? Então, na medida em que a história vai chegando para essa pessoa e eu vou vendo que essa pessoa vai se conectando com a história, através do olhar a gente se comunica, é muito bonito, é muito prazeroso, né? Você vê que a história realmente faz sentido e que vale a pena. Há quem ache que o mundo da leitura e histórias é monótono, chato e sem graça. Porém, o modo de contar histórias tem se reinventado e a internet tem grande participação. No mundo atual, muitas pessoas usam o software de vídeo YouTube para contar histórias. Elas aproveitam dos muitos acessos e da rápida difusão para fazer um mundo cibernético, colorido e com muita história de uma forma criativa e alegre. Olá, eu sou a Fafá e uma história eu vou contar. Qual será? Era uma vez um elefante diferente. Tinha uma tromba tão comprida que espantava toda a gente. No Brasil, aproximadamente, milhões de pessoas contam histórias. Os mesmos ajudam a milhares de crianças a despertarem seu interesse pela leitura. Com muito amor e carinho, elas dedicam seu tempo, pois foi a contação que preencheu pedacinhos de seus corações. Ser contador é ter uma recompensa, um sorriso ou um tio, conta mais uma. Existem muitas estrelas no céu. Dizem os guaranis que cada estrela dessa é uma moça. É uma moça que se apaixonou por um guerreiro.
a lua. Dizem que a lua fica lá no céu, olhando cada moça aqui na terra. E ela escolhe qual vai ser a sua nova esposa. Escolhe uma e outra, 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 e outra. E é por isso que o céu é repleto de estrelas, porque tem a moça na terra. A Nayá, ela ouvia essa história desde pequenininha. E desde pequenininha ela queria, porque queria ser uma estrela. Cresceu assim. Quando ela se tornou uma moça, ela olhava todas as noites para o céu. Tinha dia que a lua aparecia, tinha dia que não. Mas ela esperava muito até a próxima vez em que ela começasse a aparecer. E quando ela ficava cheia lá em cima, a Nayá olhava para ela e dizia: me leva com você. Olha como eu estou bonita hoje. E ela se enfeitava tão bonito. Colocava penas rosas, penas azuis, verdes, dos animais, das aves que ela encontrasse. Pintava o corpo, se banhava, se perfumava com as ervas. Mas o tempo passava e parecia que a lua não estava satisfeita com ela. Aparecia mais uma estrela e outra, 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 e outra. Uma moça e outra desapareciam, mas ela parecia que Jaci não gostava dela. Então um dia a Nayá resolveu que, se a lua não vinha até ela iria até a lua. Começou então a andar pela mata. Andou, em busca de algum lugar em que ela pudesse encontrar a lua. Foi até um monte ali perto. Subiu, esticou o braço para alcançar Jaci, para alcançar a lua. Mas nada. Resolveu então subir mais em outra montanha mais alta. Subiu e nada. E outra e nada. E outra e nada. Ela se esticava. Mas ela parecia nunca conseguir tocar aquele guerreiro. Foi então que ali de cima, naquela noite, ela viu lá embaixo, refletido no lago. Olhou para cima, olhou para baixo, olhou para cima, para baixo, para cima e para baixo. Parecia que era verdade. Jaci, guerreiro, quem ela tanto amava. Parecia que ele queria buscá-la. Parecia que ele facilitou tudo. Ele estava lá embaixo, lá no meio do lago. Então ela desceu o mais rápido que ela pôde. Desceu e foi até a beira do lago. Esticou seus braços e tocou na água. E quando tocou na água, a imagem se desfez. Mas ela tocou de novo. E a imagem se desfez. Ah, Jaci, eu vou te pegar. E colocou o braço mais fundo. E cada vez mais fundo. Um momento aconteceu em que Nayá se jogou toda no lago. E foi atrás de Jaci, mergulhando cada vez mais fundo. Aquele lago era tão fundo. E a urgência, a ânsia, a vontade de Nayá era tão grande que ela não percebeu. Quando o ar já não dava mais. Quando ela tinha que subir a superfície. O tempo passou. E lá na aldeia de Nayá, as pessoas começaram a sentir falta dela. Começaram a procurar. Procuravam ali, acolá. E ninguém achava Nayá. Começaram então a procurar pela mata. Procuraram. E foram seguindo rastro dentro da mata, até que chegaram ao lago. E viram ali aquela pena rosa que ela sempre vestia quando era noite de Jaci. E quando olharam,
lá para o lado, havia uma flor que eles nunca tinham visto, uma flor rosa, da mesma cor daquela pena. Era noite, e assim que a lua apareceu, aquela flor se abriu. Flores normalmente se abrem de dia, mas a Vitória Régia é uma dessas flores que se abrem à noite, que se abrem como se num beijo da lua. Dizem que Nayá não se transformou numa estrela do céu, mas ela se transformou nessa grande estrela das águas, que é conhecida como Flor de Erupê, Vitória Régia e tantos outros nomes que os povos guaranis dão a ela. Gemer na mata do arvoredo, eu vi uma onça gemer na mata do arvoredo. Olerê, São João, me valha, São Pedro de onça, eu tenho medo. Olerê, São João, me valha, São Pedro de onça, eu tenho medo. De onça eu tenho medo, de onça eu tenho medo, de onça eu tenho medo. E essa é a história de uma onça que vivia assustando os animais da floresta amazônica. Certa vez, essa onça perambulava pela floresta quando, de repente, encontrou embaixo de uma árvore um pequeno e frágil jabuti. Aquele jabuti estava lá embaixo daquela árvore comendo pequenos frutos de jabuticaba e se deliciando com um sabor tão gostoso daqueles frutos. O jabuti estava lá, calmo, tranquilo, sem pensar em mais nada na vida, além de comer. Quando, de repente, ele ouviu um som estranho. Um barulho que nunca antes tinha ouvido. Um cheiro um pouco ruim, um bafo quente. E de repente, a onça se apresentou atrás do jabuti. O jabuti tremia como vara verde. E a onça foi logo dizendo: "Bom dia, seu jabuti. Agora o senhor vai virar o meu almoço." Mas, como os jabutis são lentos na hora de andar, mas muito rápidos na hora de pensar, ele foi logo criando um plano. "Dona Onça, olha, Dona Onça, a senhora quer mesmo me almoçar? Mas olha, a minha carne é muito dura, a senhora não vai gostar de comer." E a onça foi logo dizendo: "A sua carne é dura, seu jabuti? Pois saiba que os meus dentes são mais afiados ainda." E o jabuti logo pensou numa outra alternativa. Dona Onça, a minha carne é muito amarga, Dona Onça, a senhora não vai gostar de comer." "A sua carne é amarga, seu jabuti? Pois saiba que o senhor já está comendo tanta jabuticaba que a sua carne deve estar docinha, docinha, docinha como as jabuticabas." Mas, Dona Onça, eu preciso criar um plano para despistar essa onça." "Já sei! Tive uma ideia." Então, o jabuti foi logo contando para a onça algo que ela não sabia. "Dona Onça, a senhora não sabe, mas vai passar aqui na floresta, nesse momento, o maior vendaval de todos os tempos, o maior vento de todos os séculos, o maior vento de todos os milênios." Nenhum dos animais contou para a senhora, Dona Onça, porque a senhora fica por aí assustando todo mundo, então ninguém tem coragem de te dizer nada. "O maior vendaval de todos os séculos? O maior vento de todos os milênios?"
Mas como que ninguém me contou nada? Seu Jabuti, e agora o que a gente vai fazer? Se o vento passar, vai arrastar tudo. Esse vento pode ser muito forte, seu Jabuti. Ah, dona Onça, eu tive uma brilhante ideia. Olha só, eu sou muito fraquinha. E se o vento passar, vai me arrastar muito. Mas se a senhora me amarrar bem nessa árvore aqui, com um punhado de cipó muito bem amarradinho, 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 quando o vento passar, eu não vou ser arrastado por ele. A onça, então, disse para o Jabuti: seu Jabuti, a sua ideia é muito boa, mas eu tive uma ideia melhor ainda. Olha só, seu Jabuti, se o senhor me amarrar naquela árvore ali, muito bem amarradinho, 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 quando o vento passar, ele não vai me arrastar. Mas, dona Onça, essa ideia foi minha. Fui eu que tive essa ideia, dona Onça? Claro que não, seu Jabuti. Eu sou muito mais forte que você. E se você não me obedecer agora, eu vou lhe devorar agora mesmo. Então, o Jabuti, sem muito mais pensar, pegou um pedaço de cipó e amarrou a onça muito bem amarradinha naquela árvore. Amarrou os pés, amarrou os joelhos, amarrou os quadris, amarrou a barriga, amarrou o peito, amarrou o pescoço, amarrou a cabeça. E quando viu, aquela onça estava lá, amarradinha, amarradinha, bem presa no tronco daquela árvore, esperando o vento passar. O Jabuti, que não é bobo nem nada, voltou para baixo da sua árvore e continuou comendo as suas frutas de jabuticaba. E a onça, ali, presa na árvore, questionou: seu Jabuti, cadê o vento? Seu Jabuti, esse vento não vai passar não, seu Jabuti. Seu Jabuti, para onde você está indo, seu Jabuti? Ô, seu Jabuti, volta aqui, seu Jabuti. Vai me deixar aqui sozinho, seu Jabuti. Seu Jabuti, seu Jabuti, seu Jabuti. Dizem que a onça está presa nessa árvore até hoje, esperando o tal vento passar. E essa história, ela é contada pelos indígenas de várias aldeias do Alto Xingu. É o dia em que o Jabuti enganou a onça. Eu vi uma onça gemer na mata do arvoredo. Eu vi uma onça gemer na mata do arvoredo. Olerê, São João, me valha, São Pedro de onça, eu tenho medo. Olerê, São João, me valha, São Pedro de onça, eu tenho medo. 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 De onça? Ah, de onça eu não tenho medo, não. Qual foi a primeira história que você ouviu? Como é que ela te acompanha? O que ela transformou em você? É mais que tudo, é tão lindo e tão puro, é mais forte que o vendaval. É mais que tudo, é tão lindo e tão puro, é mais forte o amor de